Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Orik-1, Commodore 64, Amsterdam Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. In nomine Appius, et Commodori, et Radius Shacus. 1977 foi marcado pelo lançamento de 3 computadores, todos vendidos pré-montados, de tamanho reduzido e voltados para o público geral. A revista Byte os classificou como a trindade de 77 dos computadores pessoais. E esta é a série do Retrocomputaria sobre esses sujeitos. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas. E porque, velho, é este iPhone que acabou de quebrar a tela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 77 do Retrocomputaria. E no episódio 77 vamos começar a falar de 77. Ela é de 3, né? Isso. Lá dos idos de 2010, começamos o podcast lá justamente planejando que o episódio 77 caísse na grande efeméride do ano de 77. Foi tudo planejado, tudo é uma grande conspiração. Sim, voltamos no tempo e mandamos a cartinha avisando exatamente que quando começar o podcast, quando fazer o episódio 77. Mas, voltando aí, só para vocês entenderem um pouquinho, esse episódio aqui ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente, até porque a gente já falou aos montes de Apple II, Jobs, Woz, um monte de outras vezes, foram citados diversas vezes esse podcast, então assim, a gente resolveu, neste caso específico, porque não ficarmos repetitivos, somos picaretas, porém não somos repetitivos, lembre-se disso. Aham, Cláudia, senta lá. Preferimos acrescentar um pouco de informação, uma coisa mais inédita, coisas que não falamos anteriormente. E se você tiver interesse em ouvir e saber um pouco mais sobre Apple, né, nós temos o episódio 26, que é o dossiê Apple II, o episódio 27, o bom, o mal e o clone, o episódio 30, os anos incríveis, o 53, os ficheiros secretos, 68, update time, 70, quase portais, 74, What If, Apple e Atari, e outros tantos, e se vocês quiserem curtir o episódio 69 sobre sexo. Mas... E acabou que não nos apresentamos, né? Pois é. Claro. Não, essa foi a introdução introdutória para todo mundo entender que esse episódio é um pouquinho diferente. Mas estamos cá nós nessa mesa de formato triangular lisérgica, porque estamos na década de 70, né? Oi. Eu aqui, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Cardoso. E eu, Juan Carlos Castro, o padre que começou a homilia. Homem quem? What? Então vamos lá, voltando assim, já falamos, né? Santíssima Trindade, 77. Temos agora uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós vamos falar agora de pessoas. Vivemos falando de computadores e vamos falar de pessoas agora. E vamos começar falando de uma pessoa que a gente quase nunca fala e que quase não está na mídia. E não é o Jack Trema. Não, claro que não. Steve Jobs, Rare, Apple, único no Mercado Livre, único no eBay. O primeiro dos 2 Steves, ex-empregado da Atari, o renegado da raça humana, já vamos explicar isso, amado por uns, odiado por outros, o sujeito responsável pelo gabinete plástico em cor de computador do Apple II, das vendas, do marketing e por manter a equipe motivada. Isso aí, gente, vamos trabalhar 19 horas de serviço. O outro Steve, né? Steve Wozniak, ou Wozniak, depende de que canto da Polônia você venha, também conhecido como Woz, o engenheiro da amada e adorada, idolatrada, salve HP, pelo menos pra ele, a parte técnica da dupla, né? Criador do Apple I, do Apple II, coautor da fonte de alimentação e também responsável pelo Integer Basic e o S-Disk. S-Disk não, ele não fez nada com a cartão SD. A Disk 2 e tantas outras traquitanas. E quem é o terceiro Beatle, César? Ron Wayne, que não é o tio do jovem Bruce. Ele era um Field Service Engineer, que é basicamente o cara que mantém o equipamento funcionando no cliente. Ele era também empregado da Atari e que topou dar uma força na broderagem para os Steves na fundação da Apple em troca de 10% participação à empresa. Pouco tempo depois desistiu da sociedade e vendeu sua parte de volta por $800. Putz.
Pois é, acontece. Ele recebeu, por conta de um processo, mas uma indenização para que ele não movesse nenhum tipo de processo, acho que um valor mais um pouquinho do dobro disso aí, um tempo depois. Eu falei, eles que fez o primeiro logo da Apple, né, aquele logo do Isaac Newton, aquele logo gigantesco, não minimalista. Atenção, esta é uma inserção de áudio do editor. Bem, já que ninguém lembrou de falar, eu vou falar. Você sabe por que o logo da Apple é aquela maçã mordida e inicialmente ela vinha com as cores do arco-íris? Bem, a maçã mordida é uma homenagem ao Alan Turing. Vocês já devem ter ouvido falar, pioneiro da computação que se matou nos anos de 1950 mordendo uma maçã no qual ele mesmo injetou cianureto. Sabe-se que Turing era homossexual e ele cometeu suicídio para abreviar a dor gerada pela perseguição que sofria. Naquela época, na Inglaterra, ser homossexual era crime, sendo obrigado a tomar uma medicação forte para inibir a sua sexualidade. E por que as cores do arco-íris? As cores do arco-íris eram uma homenagem ao movimento homossexual, no qual um dos seus símbolos é o arco-íris com a ordem invertida das cores. Entendeu? Fim da sessão de áudio. Segue o episódio. Ele fez, acho que o contrato social, o contrato da Apple e outras coisas também. Nesse início de vamos fazer uma empresa. Vamos, como a gente faz, né? Aliás, por falar em empresa, né, vamos relembrar. Foi uma efeméride recente, né? Exatamente. Sim. A Apple Computer foi fundada em 1º de abril de 76 com o propósito de vender o Apple I. Só isso. Só isso. Tanto aqui para vender Apple I. O dinheiro que eles levantaram para fazer o Apple I surgiu a partir da venda de uma Kombi e de uma calculadora da HP. E nesse caso, lembrando, assim, esse dinheiro foi alocado para pagar as placas de circuito impresso e aquelas despesas do dia a dia, né, que as empresas têm. Comprar componente e esse tipo de coisa. Isso. E o Apple I era um single board computer. Aliás, ele era tão single board que até o teclado fazia parte da board, né? Baseado no processador mesmo. O teclado não fazia parte da board, você tinha que comprar um teclado serial à parte. Ah, tá, eu tô confundido com o Ohio Scientific e outros que faziam na época aqui. Esse até o teclado era parte da board. Sim, no Apple I não era assim, ele tinha um conector para você ligar por cabo o teclado serial que você tinha que comprar, tem toda a razão. Erramos feio. E uma TV. Sim, uma TV. Processador 6502 da MOS Technologies, 4 KB de RAM, modo de vídeo de 40x24 para ser ligado na TV, era preto e branco, tá? Ele não era colorido que nem o Apple II. E somente modo texto. Então é o seguinte, todo o resto, até o do gabinete, acho que até a fonte de força, era com você. Você nota isso nos leilões de eBay da vida. De vez em quando o Apple I aparece nas notícias e você vê ou uma placa toda nua ou um gabinete todo troncho, manual, feito de madeira. Tudo isso são coisas feitas pelos clientes, né? Que você só tinha a placa. Era como se não existisse gabinete de PC e as pessoas usassem a placa-mãe jogada em cima da mesa com um teclado ligado, um monitor ligado. Era a maneira das coisas serem, né? Assim, ou seja, basicamente isso como todo usuário, como o computador fosse uma empresa de montagem e manutenção de micros. E que você testa o micro, você testa a placa-mãe solto em cima da mesa, você sai plugando tudo ali e vai embora. Basicamente o mundo da microinformática na época era uma gambiarrocracia. Sim, pra quem quiser ter uma visão dessa, você compra o computador e se vira com o gabinete, pensem hoje em dia no Raspberry Pi. Mas aí voltando que esse papo aqui não é de Apple I, né? Vamos falar de Apple II, que é o aniversariante da vez. O Apple II foi desenvolvido quase que em paralelo com o Apple I. E uma das primeiras pessoas que assim, pegou na mão, viu funcionando, foi o Chuck Peddle. Chuck Peddle, né, engenheiro da MOS, no caso já era um empregado do Jack Tramiel, já era uma subsidiária da Commodore, a MOS Technology, foi convidado pelos dois Steves lá na garagem da casa do Jobs para conhecer o Apple II. Ele apareceu lá, né, com seu simpático terno e chapéu de cowboy, e viu o computador, achou legal, e nessa coisa de fazer um networking, né, César? Isso. Ele conseguiu lá uma reunião com o executivo da Commodore, obviamente não o Jack, que estava nesse meio, para eles apresentarem o Apple II, oferecer e tudo mais. Parará. E como é que foi essa história? Alguém tem registro histórico disso? Não que eu saiba. Tá escrito aí. De qualquer maneira, esse é o momento em que o ator vigia viu o universo divergir, né? No nosso universo, ele disse, não, vamos fazer o nosso próprio computador, e a Apple teve que se virar sozinha, coitada.
Steve Jobs chegou lá, ele se ofereceu, tava facinho, ofereceu o Apple II, ofereceu a si próprio e ofereceu o Oz, né? O Oz, inclusive, na biografia, ele fala que ele não gostou de como o Jobs começou a falar o troço, né? Que isso aqui você pode ser de vocês por uma milhar de centenas de dólares, só que o Oz ficou achando que o que ele tava fazendo era vendendo o projeto deles, assim, de repente ele foi, e nossos empregos. Ele deu aquela pausa dramática pra ver se divergia o espaço-tempo, mas não rolou. Aí nesse meio tempo, já que a Commodore não se interessou, já que o pessoal da Commodore ia fazer seu próprio computador, aí já vamos falar dele em algum episódio do futuro, próximo, e o Jobs ele começou a procurar e consultar outros sujeitos. Se você conhece alguém que tenha dinheiro sobrando aí, queira gastar em fazer um computador, né? Esse tipo de coisa. E ele foi também, aproveitou e foi conversar com o Al Awkward, que era da Atari, era um dos sócios. Ai meu Deus, esqueci o nome do moço. Alan Bush, não. Do próprio Bush, não, dos sócios do Bush no Atari, e eles também não tiveram interesse, né? A gente está muito ocupado aqui fazendo no videogame. E Jobs continuou nessa pesquisa por investidores, ele conseguiu falar com um sujeito chamado Don Valentine. Don Valentine que recebeu lá Steve Jobs e Steve Woz, né? A pedido do Steve McKenna, que o McKenna era um cara de marketing que já era contato do Jobs, e ele perguntou depois o próprio Steve Don Valentine perguntou pro McKenna: vem cá, por que você mandou esse renegado da raça humana falar comigo? É Regis McKenna, não é Steve McKenna. Steve McKenna é o que pilotou o Porsche nas 24 horas de Le Mans. Ok, Regis McKenna. Por que eu falei Steve McKenna? Tem muito Steve nesse episódio, desculpa, gente. Overload. Ah, sim. Todo de pilha de Steve. E nessa insistência do Jobs em querer o troço, o Regis acabou, fala com esse cara aqui, Mark Marco, o cara da Intel, tá nadando em dinheiro, tá jogando dinheiro fora, o cara tá comprando poço de petróleo no Texas na década de 80, fala lá com ele. Irlandês. Mike Markula, nascido Armas Clifford Markula Jr., residência finlandesa. A gente pode ser cretino agora? A gente sempre é cretino? Pode. Aí vai falar, assim, esse nome parece meio estranho pra gente, né? Armas Markula, mas tanto Armas quanto Markula são nomes muito comuns na Finlândia. Assim, Armas seria algo nome amado aqui no Brasil. Então, vamos dizer que Armas Markula seria alguma coisa como Amado Batista ou algo parecido, né? Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas enfim, o que nos interessa é o seguinte: Mike Markula fez fortuna com opções, né, ou seja, poder converter as opções dele em ações, quando foi gerente de marketing da Fairchild e da Intel, e se aposentou aos 32 anos. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Né? O Markula ele foi uma indicação, ele foi indicado pelo Jobs, pelo próprio Regis também. Regis McKenna era um cara de marketing, ele cuidava do marketing da Intel, de outras empresas. Na época ele estava meio começando, mas era um carinha Austin Oliveto da vida, né? Em início de carreira, ou algo parecido. Nas palavras do próprio Mike, né, ele conheceu os dois Steves e eles mostraram o Apple pra ele, e ele pensou que os caras estavam fazendo, eles tinham uma coisa boa, eles tinham estavam fazendo coisa certa, um troço que tinha futuro. O problema, né, César, é que a ideia era que ele começasse originalmente só com capital, acho que ele investiu em torno de $250 mil, que na época já era um bom dinheiro. Porém, ele foi ajudando com a parte de administrativa, com os contatos, um tal do networking, ele era quase que a supervisão adulta daquela equipe que estava começando a se formar, e ele acabou assim, né, assim que faz, deixa eu mostrar como é que é. Ele acabou botando a mão na massa, ele acabou virando o empregado número 3, e tempo depois ele virou o segundo CEO da Apple. Inclusive ele contratou o primeiro CEO da Apple, eu não lembro agora o nome dele, você lembra de cabeça? Primeiro de cabeça, não. O terceiro CEO foi o Scully, né? Não, o Scully foi terceiro, depois quando teve a briga a maluquice lá da volta do Jobs, o Markula ele voltou interinamente, aí sim entrou o Jobs. Mas e o protagonista deste episódio? O que cargas d'água ele é? Pera aí, eu tô esperando o César voltar com pizza e com o céu da Apple. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro foi o Michael Scott. Esse moço, ele tinha sempre parábolas de relação a marinheiro e coisas assim, né? Depois foi o Mark Markula. Depois entrou o Scully, o Michael Spindler,
Bill Amelio, Steve Jobs e o Tim Cook. Não, entrou o Marco no meio do caminho, interinamente, depois entrou o Jobs, depois o Cook. Eu já percebi que parece Assim, que a gente assim, tá desfiando lista de papas. É com a lista de papas. Voltando, o Han queria falar sobre o Apple II, né? Vamos lá. Sim, que cargas d'água é um Apple II, afinal de contas? Em sua configuração padrão, ele é um computador com processador 6502 da MOS, o mesmo do Apple I, rodando a 1 MHz, assim como o Apple I, 4 KB de memória RAM, assim como o Apple I, expansivo para até 48K. Opa, começaram as diferenças. Sim. Integer Basic e monitor na ROM, para você entrar programinhas em linguagem de máquina em hexadecimal. Teclado QWERTY de verdade. Gente, uma coisa interessante do Apple II é que ele tinha teclado de verdade. E gabinete. E gabinete de verdade. De plástico, Isso. mas de verdade. Ele tinha uma interface para gravador cassete, para que você carregar e armazenar os seus programas e seus dados. Mesmo modo de 40 por 24 caracteres em modo texto, ASCII, semigráficos também. Mais ou menos, né? Porque esse modo ele já tinha atributo como invertido, piscante, já tinha um pouco mais de coisa. Não tinha isso. Não tinha. Tinha um modo de baixa resolução Mequetrefe, de 40 por 48 e 16 cores, feito para rodar o Breakout. Modo gráfico de alta resolução, detalhe, esse modo gráfico de alta resolução só funcionava se eu tivesse pelo menos 16 KB de RAM, tá, gente? Não era 4K que você conseguia usar. E 7, punham aspas, cores. Que ele usava aqueles Color Artifact. Fora deslocamento de meio bit e Color Artifact. E um buzzer para fazer ruídos e uma porta que permitia a conexão de um joystick e de até 2 pedals. E de qualquer outra coisa maluca que algumas pessoas andaram botando no decorrer do tempo nessa porta. E como eu brinquei, sim, é um computador que foi feito por alguém que gostava de videogame. A gente meio que pode dividir as tribos dos computadores clássicos de 8 bits entre aquelas que usavam joystick analógico e aquelas que usavam joystick digital, né? Nessa divisão, o Apple II está na mesma tribo, por exemplo, do Color Computer, Terrace Color, e dos primeiros PCs também. É tão recente, né? Que recentemente ele ainda suportava joysticks analógicos. Uma curiosidade também do Apple II é que ele é o fato de ter cor e ter uma coisa que parecia som. Duas características que poderiam ser consideradas como opcionais na época. E outra coisa na qual é muito parecido com o IBM PC, o IBM PC pegou muitas coisas conceituais do Apple II. O alto-falantezinho, né, que você só podia dar aquele buzz e se você quisesse sintetizar alguma coisa tinha que fazer um pulse code de modulation meio trabalhoso, né? Ou melhor, no manual dos casos, tocar musiquinha e um monte de slots, né? Exatamente, principalmente os slots. Isso foi um assunto complicado durante o desenvolvimento do Apple II. Aliás, vamos falar um pouquinho do período de desenvolvimento do Apple II, que foi bastante divertido. Como eu já falei, foi citado lá em cima, e o Oz gosta muito de lembrar isso, né? O desenvolvimento do Apple I e do Apple II ocorreram quase que em paralelo. Ele começou a fazer um, estava terminando, começou a fazer o outro. Ele até fala que ele até deixou o Apple I assim, poxa, eu poderia até botar cor aqui, porque eu descobri como fazer cor, mas eu queria fazer um computador que fosse originalmente projetado para ter cor. Essa foi o motivo, razão e a circunstância para existir o Apple II. Ele queria um cor já no projeto, já no escopo. Para quem não conhece o Apple I, né, o Apple I ele é basicamente emulador de terminal. Falamos no episódio passado de emulador de terminal que também ganharam inteligência, que ganhou capacidade de processamento, tanto que se você for olhar como funciona o vídeo do Apple I, literalmente é uma porta, como fosse uma porta de I/O. O processador ele joga caracteres, né, numa das duas pias do computador, a outra tá o teclado, e ele joga caracteres para lá e esse caractere aparece na tela. Ele tem se não falha a memória, uma outra porta, não tira essa memória, não são portas de I/O, né, em que ele manda o Enter e acabou. É toda a interação. É toda a interação. Faz sentido no final das contas. Né? Se você está falando de emulador de terminal texto, você não precisa de muito mais. E essa é toda a interação que o processador tem com a parte de vídeo. Isso é uma coisa também que incomodava o Oz, porque ele queria deixar tudo integrado e queria que o processador pudesse realmente meter a mão na memória de vídeo. O lado bom disso o lado bom é quando ele começou a integrar, que ele acabou percebendo que ele botaria o CPU para diretamente acessar a memória de vídeo e ao mesmo tempo simplificou o projeto. É o tal do selo OR de design eficiente e elegante. E não precisava de encher o saco e ser repetitivo, né? O Apple II nunca, baseado no que o nome diz, né? Nunca foi um upgrade, nem tampouco um aperfeiçoamento do Apple I. É outro projeto. E assim, isso é uma coisa importante porque, apesar de temporalmente haver um ano de diferença entre eles, o Apple I saiu o primeiro, inclusive, porque era um micro mais simples de você projetar do que o Apple II. Ele fez um truquezinho maneiro com as memórias. A década de 70, se final da década de 70, ela representou a maturação da tecnologia de uma coisa que a gente tem hoje em dia aos montes, que é a Dynamic RAM, né, a própria DRAM, é que a DRAM ficou mais barata, ficou mais rápida e também ficou mais confiável. E com isso,
você pôde colocar mais memória nos equipamentos. E, claro, essa brincadeira também fez um truque. Em cima dessa queda de preços da DRAM, o Apple II ele pôde usar um truquezinho bem interessante, que é utilizar essa DRAM mais barata e mais rápida para compartilhar o tempo de acesso dessa memória entre a CPU e os outros circuitos. Sempre lembrando que quando a gente fala que é mais barata, mas ainda assim a memória era provavelmente o componente individual mais caro. Mas lembrar que mesmo uma DRAM de igual capacidade a uma SRAM, a DRAM ainda era mais barata. Sim, o que significa que na prática, usando esse truque, o Voss conseguiu fazer com que um 502 que operava nominalmente a 1 MHz funcionasse como um 6502 de 2 MHz. O sistema operava a 2 MHz, né? Então, assim, na hora que o 6502 ia funcionar na memória, o circuito estava desenhando vídeo. E vice-versa. Na hora que o circuito estava pegando a memória para desenhar um vídeo, o 6502 estava de boa lá com seus registradores. Isso é um truque que a Commodore usou no Commodore 64 alguns anos depois, fazendo essa parceria entre geração de vídeo e processamento com o 6510 e o VIC-2. O detalhe é que o Apple II não foi o primeiro computador com o teclado embutido. Na época do Apple I, havia um outro computador que fazia sucesso, que era o Sol 20, da Processor Technology, projetado por Lee Felsenstein. Era os caras do PT-DOS. Sim, ele é um dos protagonistas do livro Hackers, um livro que eu não me canso de recomendar. Hackers, Heróis da Revolução dos Computadores. Procurem esse livro e leiam. Foi esse o primeiro computador a ter teclado embutido, ele era azul, tinha uma lateral simpática em madeira que me lembra de alguém muito querido para minha pessoa, né? Uhum. Famoso D8000, famoso EACA, né? TRS 80 Model 1, só que esse aqui era Z80, mas não era TRS, né? Ele era CPM. Essa máquina ele usava 80 ou Z80. Ele usava 80. Essa máquina ela tem uma história curiosa. Ela originalmente ela seria um terminal. Originalmente o pessoal achou muito legal, já que é o seguinte, você vai ter que ter um teclado, então por que a gente não põe o teclado no gabinete? Porque essa era a época que os computadores eram no estilo do Altair, do Insight 8080, aqueles caixotes, né? Luzinha. Os caras pensavam, vamos pôr um teclado. O cara vai ter que comprar teclado mesmo. Que compra da gente. E essa máquina, como eu falei, ela foi projetada para ser um terminal. Então os caras começaram a botar tanta coisa. O Lee Felsenstein no projeto começou a botar tanta coisa. E eles ficaram preocupados. Porque eu não consigo lembrar o nome da revista agora, que era onde ficava o Sol, que deu origem ao nome dessa máquina, que era um cara que era amigo do cara da MITS. Eles super preocupados. Nossa, estamos fazendo um concorrente para o Altair. E começaram a ficar preocupados. Numa reunião com esse sujeito, o cara perguntou, vem cá, eu já entendi. O que falta para vocês botarem nesse terminal para ele virar um computador de verdade? Aí os caras assim, a gente pode fazer um computador? Podem, sem problema. Podemos botar seu nome? Podem. E assim surgiu o tal do Sol 20, né? Aliás, essas duas fotos que eu botei, alguém vai ter que dar um jeito de colocar no post. Elas são muito interessantes, né? O monitor é igual. Porque se não fosse tão antigo, eu diria que era a TV do Expert. Ela é menorzinha. Na verdade, o monitor é igual e o drive de disquete colocados à esquerda no Sol 20 e à direita no Apple II, eu acho que ajuda visualmente a você ter uma ideia do tamanho do computador. Sim. O tamanho especialmente o tamanho do teclado do Apple II em relação ao Sol 20. E o Apple II não tinha o teclado numérico separado. O Sol 20 tinha. O Apple II só tinha o teclado numérico separado. Só tinha o teclado numérico separado. Um pouco mais de desenvolvimento, né? Já que estamos em 76. Ainda em 76, o Jobs e o Woz, eles contam, o Woz ele conta no livro iOS, que eles levaram um protótipo do Apple II para passear até Atlantic City. Eles não foram levar o computador para jogar no cassino, para participar da PC 76, um evento, aquela pequena microfauna de fabricante de rádio e software que despontava na época, e cada um levou um protótipo no colo durante o voo. Eles não ligaram a máquina, não demonstraram a máquina no stand, eles ficaram na deles. O Woz, ele estava morrendo de curiosidade de saber como é que funcionaria o circuito de geração de vídeo do Apple II em outro dispositivo de vídeo. E como tinha um cara lá que tinha um projetor de vídeo, assim, vamos ler aqui nessa época, né, o tal do telão do auditório, e pediram pro cara, a gente pode ligar aqui rapidinho só pra ver como vai ficar, não sei o que lá. O cara foi bastante simpático, ajudou, e mostraram o computador, e o cara que não era um técnico, não era um cara dessa área, ele falou, e tinha visto todos os computadores que foram apresentados naquele dia no evento, falou, olha, de todos os computadores que eu vi hoje, esse aí seria o único que eu compraria. Ou seja, a tal da cor. Acho que a gente tem que voltar a essa questão da cor, que ela é muito importante. Mas até no próximo caso, vou falar agora, é um caso clássico, mas é sempre bom lembrar que no final das contas o objetivo do Apple II foi exclusivamente e somente rodar Blackout. Rodar Blackout.
Só que não era em TTL. Lembrar que o Ozzy deu uma força no Jobs pra fazer uma máquina, um arcade breakout na base do TTL. Aquela história do balão. Sim, da volta que ele levou da grana da Atari. Mas ele fez aquela mesma coisa em software. Inclusive ele fez com cheat. Se apertasse Ctrl alguma tecla lá, você ficava no modo de imunidade. Só que aí não seria o VOS se não tivesse alguma coisa VOS. E basicamente para fazer que o breakout dele rodasse em software, ele programou seu próprio BASIC. Sim. É porque homens eram homens e faziam seu próprio sistema operacional. Era um BASIC bem enxuto, basicamente porque ele não tinha tipos de ponto flutuante, só números inteiros, mas um BASIC com números inteiros era o suficiente para codificar um breakout. Então, na visão do Bosch, era todo o BASIC que você precisa. Sim, e o principal, né? E o principal, e usando a GR do Apple II para fazer os pontinhos coloridos na tela. E ainda no papo de desenvolvimento, assim, uma coisa que já rolou, já contamos no momento do Retrocomputaria, né? Que o Ozzy ele queria botar os 8 slots, ele achava que a máquina deveria ser customizável para o usuário. O cara, assim, se tivesse vontade de enfiar o que ele imaginasse naquele momento na máquina, ele tinha que ter as condições de fazê-lo. E o Jobs queria manter apenas os 12 slots. Os 12 slots são mais suficientes, assim como 240K. E o Ozzy ele achava isso um absurdo, porque retirar os 8 slots não ia baratear em nada o desenho da placa. O que estamos vendo aí é o início do conflito entre visões de mundo, entre o Voss e o Jobs. O Voss era a favor da computação aberta, de que usuários tenham todo o conhecimento da sua máquina e que possam mexer nela. Ou seja, o usuário manda no gadget. A filosofia do Jobs era que o gadget manda no usuário. Você só pode fazer isso, ele é fechado, é a relação que você tem com uma emissora de televisão. Nós fornecemos isso para você e aceite, diga sim, Buana. Sim, Buana. Eu diria até que é uma coisa mais sofisticada, no sentido de que o Jobs ele sempre teve uma preocupação, e aí depois isso apareceria no Mac quando ele assume, né, o projeto Mac, de que as coisas simplesmente deveriam funcionar. Tipo, não importava se isso significava que o usuário não teria direito a fazer certas coisas. Expandir a máquina dele, ou eventualmente colocar algum periférico diferente, etc e tal. Trocar fonte. Trocar fonte, não era, tinha que funcionar e funcionar de primeira. E aí teve o Voss, como talvez, vamos dizer assim, do engenheiro de referência, vamos dizer assim, a preocupação dele sempre foi muito mais com a parte de permitir ao usuário que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Porque, afinal de contas, de novo, o Voss é e continua sendo um engenheiro de referência, aquele engenheiro que até hoje é o exemplo, ele não se preocuparia se o cara de repente revirasse o micro, explodisse. Não era preocupação dele. Então, assim, são visões de mundo. O importante é que o cara podia fazê-lo. Parte da ideia de usar um objeto é poder alterar o objeto. Enfim, e essa é uma discussão até filosófica com relação à utilidade de objetos e coisas, continua até hoje de uma certa maneira com relação à nossa relação com os computadores, sejam eles da forma que eles tenham, e com relação à própria questão de appliance, a transformação de computadores em grandes appliances, mas é uma discussão que, no final de contas, ela entra praticamente no primórdio da microcomputação. Até porque esse não era um problema que o mainframe tinha que resolver. Não era um problema que a IBM estava interessada em resolver. Não era. A questão do direito do usuário poder mexer na máquina versus a máquina funcionar, essa dicotomia é uma dicotomia tipicamente do microcomputador. Né? A partir do momento que o computador é seu, né? Não é de uma pessoa física, não de uma pessoa jurídica. Exatamente. Não, mas nessa discussão aí da quantidade de slot, né? O Ozzy ele teve que trucar. Ele bateu o pé e falou pro Jobs, ó, se é o que você quer, vá conseguir outro computador pra você. Até conseguiu. Alguns anos depois. Essa talvez tenha sido uma dos poucos momentos em que o Ozzy falou pro Jobs, fica na sua, eu sei o que eu tô falando. Mas assim, já também falando sobre esse papo, né? No What If, nós também contamos disso. O Ozzy, ele trabalhava na HP, ele gostava da HP, a HP sabia que ele fez o Apple I, ele já tinha até demonstrado o Apple II nos caras da HP, a HP iniciou o seu projeto fantabuloso do HP 85, por favor, não só uma observação. 85. Oi. Você tem que lembrar sempre, a gente tem muita gente mais nova que ouve o nosso podcast. Por exemplo. Não sabe nem você, por exemplo. Você jovem. Garotinho juvenil. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera!
a importância assim que a HP carregava no nome dela, a relevância, o poder da sedução da HP que a HP tinha nos anos 70 e 80. A HP sempre foi talvez a primeira grande startup do Vale do Silício. E o principal, né, era uma empresa fundada por engenheiros e que estimulava os engenheiros, não sei o que lá. Os donos ainda eram engenheiros, faziam coisa para engenheiro. Mesmo o David Packard depois tendo sido... Peraí, um momentinho aqui que tá chamando o telefone aqui. Peraí, enquanto o César alimenta o Tamagotchi, vamos para um momento de interlúdio. Vocês acabaram de ouvir Marcel Marceau cantando Assoviando no Vento. E seguiremos com 4 minutos e não sei quantos segundos de John Cage. Enquanto o César cuida da HP, vamos falar da fonte de alimentação? Hein, Juan? Você como engenheiro eletrônico e tudo mais? Sim, o Voz era um excelente engenheiro eletrônico para eletrônica digital, mas ele não tinha a mesma habilidade, ou talvez simplesmente não a mesma autoconfiança, para lidar com circuitos analógicos. Então e também paciência. Sim, então as partes analógicas do Apple II acabaram ficando com um camarada chamado Rod Holt, recomendado a Jobs por Al Acorn, que tinha sido chefe dele na Atari. Mais network aí, né? Sim, ele ficou com o projeto da fonte de alimentação do computador. Mas tio, e o modulador de RF, que também é analógico? Peraí, tem uma outra história, tem uma outra história com relação ao Rod Holt. Depois ele foi contratado pela Apple, tá? Mas ele primeiro foi contratado como um consultor. Ele foi contratado por acho que um valor que hoje em dia já é caro, $200 a hora. Ui, quero ganhar um salário hora desses. Então, eu quero. Depois ele foi contratado, depois acabou sendo contratado como efetivado dentro da Apple. O lance do que assim, o Jobs realmente queria botar um modulador de RF da Apple II, porque tinha que ligar na televisão, porque faz sentido. Se eu quero uma coisa. Todo computador da época ligava na televisão. Vamos lembrar isso, o Apple II não tem modulador de RF. Os clones tiveram, mas o Apple II não. Curioso isso, né? Por que não tem? O Jobs queria pôr, né? Porque é uma coisa normal, as pessoas têm televisão em casa, elas vão querer ligar o computador na televisão. Só que assim, isso significava, se for lembrar lá nos arquivos, se for lembrar nos ficheiros secretos, nós citamos sobre isso, foi no ficheiro secreto, acho que foi que a gente fala da FCC e da regulamentação da FCC. Sim. O Rod Holt, ele falou o seguinte pro Jobs, olha, em vez de a gente ficar apanhando com a FCC, infelizmente, né, porque depois a FCC piorou ainda mais a regulamentação, com essa coisa de interferência, com essa referência, essas coisas de fazer um modulador de RF ou colocar na máquina. Vamos fazer o seguinte, deixa de boa, tranquilo, deixa a máquina sem modulador de RF, deixa o projeto aberto para quem quiser, e assim, as pessoas vão desenhar moduladores de RF para conectar no Apple II. Isso tinha os montes. Só que tem um detalhe, esse problema não vai ser da Apple, vai ser dos caras que fizerem isso. Eles que vão ter que se virar com a FCC, não você. E se começar a aparecer modulador Xing Ling sem passar pela FCC, nossa, que coisa triste, estamos chocados com isso. Pois é, e assim, isso é legal que era uma placa, né? Ela puxava alguns sinais do barramento da máquina e um fiozinho que você tinha ligado disponível na placa-mãe. Eu cheguei a ver o modulador de RF de Apple II. Ele não era ligado na saída de vídeo composto, não? Não, lá dentro? Era interno, era um slot, dali saiu o cabinho. Eu tô pensando, porque eu me lembrei do TI-99 4A, que o micro mesmo, console, tem a saída que é de vídeo composto, naquele DIN 5. E você tem aquele modulador trojobão que você pode ou não ligar na saída de vídeo composto. Então eu imaginei que fosse algo semelhante. É uma placa. A Unitron fazia uma placa dessa PAL-M, que tinha uma imagem horrorosa. Imagem de RF daquele modulador da Texas é impressionante, tem rigorosamente a mesma qualidade do vídeo composto. RF, canal 3, inacreditável. Acho que eu nunca liguei o meu em RF, eu liguei direto em vídeo composto. Então, enquanto o César ainda tá perdido alimentando seu Tamagotchi, ou sua criação do Tamagotchi, a gente continua aqui a falar do gabinete do Apple II. A ideia do Jobs é que o gabinete tivesse a cara de algum produto, de um appliance, de um eletrodoméstico, de algo parecido. Porque na época, computador era um caixote. Tá de volta, César? Voltei. Bem, nós falamos do modulador de RF e falamos da fonte de alimentação. Agora você pode, já que você voltou do Tamagotchi, você pode falar da relação do OS com o HP e aquilo que o Jobs fez. Aí vem aquele detalhe, né? Apesar da HP saber que o OS tinha feito o Apple I, da HP ter recebido uma demonstração do próprio OS, do Apple II em funcionamento lá, ao vivo e a cores, e eles estarem projetando o seu próprio microcomputador, no caso do HP 85, mas por favor, a gente não riam do HP 85.
sim, e terem chamado gente que o Oz conhecia para trabalhar na equipe, e não ele. E ele queria muito participar desse projeto, mas ele, mesmo assim, ele não queria sair da HP. Ou seja, o desenvolvimento do Apple II estava rolando, né, César? Estava rolando lá, estava esse negócio, estão fazendo isso, montando as coisas, e o Oz, cada dia, assim, não conseguindo se dissociar desse trabalho dele de HPzista. E aí tem uma parênteses. Tem muita gente que ouve nosso podcast que tem um pouquinho menos de idade, né, Giovanni? Garotinho tipo você. É mesmo, é? Da relevância e da importância e do que significava HP nos anos 70 e 80. A HP, além de ser basicamente o primeiro grande startup do Vale do Silício, a famosa história da criação da HP na garagem do David Packard, a HP sempre foi uma empresa de engenheiros para engenheiros, vendendo produtos que interessavam aos engenheiros. Entendeu? E mesmo o David Packard tendo uma passagem por ser vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos, entre 69 e 71, mas, assim, os dois, tanto o Bill Hewlett como o David Packard, garantiam de que a HP era uma empresa de engenheiro para engenheiro, fazendo coisa que interessava os engenheiros. E isso era, a HP dos anos 70 e 80 era um nirvana, e para um engenheiro de raiz, como era o Oz, era o local onde ele deveria estar. Deixa eu dar um pequeno testemunho pessoal. Eu fiz engenharia eletrônica do IME e posso lhe dizer que o lugar dava até o teto de equipamentos de medida e de testes e de não sei mais o que da HP. Acho que tinha mais coisas da HP nos laboratórios do que de qualquer outro fabricante somado, com folga. E aí aquela história, o Voss não queria sair da HP porque a HP era o lugar onde ele deveria estar. Tava com isso na cabeça. Mesmo negligenciado, é o lugar que ele deveria estar. Ele falou pro Jobs que ele não ia sair da HP, o Jobs ficou desesperado. A ideia dele era que ele projetaria computadores por hobby. Não, eu vou continuar trabalhando, mas vou fazer computadores por hobby. Aham, Cláudia, senta lá. Ele conta, inclusive, que ele foi falar com o Marco. Não, Marco, chegou pro Marco e falou: olha, eu não vou sair da HP. O Marco apenas respondeu: tá bom. Só que na realidade é o seguinte, o Jobs, ele acabou entrando em pânico com isso, né? Ele começou a ligar pros familiares, pros amigos do Oz. Cara, o cara não quer sair, o cara não quer continuar aqui na Apple, o cara quer continuar na HP, o cara é louco, o cara tá maluco, o cara tá fumado, o cara tá maconhado, o cara tá tudo cheirado lá. Liga pra lá, manda o cara, me ajudem a convencê-lo a sair da HP e trabalhar com a gente na Apple. Só que isso não adiantou, e tem uma hora que o Jobs entrou em pânico. Literalmente. O Oz, ele bateu o pé, não vou sair, isso é outubro de 76, ou seja, o Apple II estava quase entrando no forno. Aí o Jobs, louco, começou a chorar, começou a chamar todas as pessoas que estavam no escritório que era a Apple naquela época. Gente, por favor, chama aqui, ajude a conversar, e converse com o Oz, assim, olha, fala pra ele, ele não quer sair, aquela coisa, né, aquele momento comoção, só faltou trazer aqueles carros de telemensagem, né, César? Exatamente, só faltou isso. O resto foi um programa do Ratinho, literalmente, a convencer o programa do Ratinho. Cara, sério, e acabou saindo da HP, vamos ser sinceros. Outubro de 76, considerando o inverno, que aqui na Califórnia não é tão rigoroso assim, mas considerando a pausa do final de ano, né, e considerando que a máquina foi lançada em junho, os caras tinham 6 meses pra terminar tudo. Exatamente nessa época, uma parte totalmente off-topic, é o clímax do filme Rush, quando o Nick Lauda estava perdendo o título para James Hunt no Grande Prêmio do Japão. Continua. Retrocomputaria, vale por um bifinho. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcasts, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância. Muito obrigado e até o próximo podcast.